Pois é, gente, além do barulho dos fogos de artifício, outra questão que exige atenção é o armazenamento do produto. Então, para falar sobre isso, a gente faz conexão com o engenheiro PhD em riscos e segurança, o Gerardo Portela. Gerardo, boa tarde e obrigado por estar com a gente hoje aqui no Conexão Record News. Boa tarde, Jonathan, todos que nos acompanham pela Record News. Gerardo, acho que quem está em casa nos assistindo não precisa nem voltar tanto na memória, né? Porque recentemente tivemos aquela casa em São Paulo que explodiu por conta da armazenagem ilegal de fogos de artifício. E aquilo ficou muito claro dos riscos, né, que isso traz a partir do momento em que esses produtos não são armazenados de forma adequada, né? Então, por isso que é importante, inclusive, que as pessoas que desconfiem de uma situação como essa denunciem as autoridades. Perfeito, Jonathan, exatamente. A gente tem uma frequência muito alta de acidentes com fogos artifícios, né? Que nós tecnicamente chamamos de materiais pirotécnicos. Esse assunto, armazenar fogos de artifício, não é um assunto para amadores, é para profissionais e não é qualquer profissional, são especialistas. O armazenamento de material pirotécnico, são os fogos de artifício, aqueles mesmo que a gente usa nessa época do ano, é regido pelo Exército Brasileiro, para você sentir aí qual é a importância desse assunto. E também pelo Corpo de Bombeiro local. O Corpo de Bombeiros, ele suplementa a regulamentação do Corpo de Bombeiros. E tem que conhecer muitas normas que regulamentam essa atividade. Não é uma atividade para um profissional qualquer. Muitas vezes você tem um comerciante que, numa dada época do ano, acha que pode vender fogos de artifício. Não, não pode. É necessário conhecer decretos, portarias sobre o tema, as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros específicas para quem faz esse tipo de atividade de armazenar e as normas técnicas do Ministério do Trabalho para as pessoas que trabalham com esse material, porque é um material muito perigoso, então precisa ter toda uma forma de trabalhar e ainda pode até trazer problemas para a saúde das pessoas. São muitos requisitos, né, para você ter esse local de armazenamento, que a gente chama de paiol. Por exemplo, não pode ser em qualquer local. Ele tem que ser distante de moradias, não pode ser próximo a uma estrada, ou, por exemplo, uma estação ferroviária ou de metrô. Ele tem que ter uma distância das pessoas, não pode ter, por exemplo, um posto de gasolina do lado, um armazenamento de outros materiais, não pode. Porque se não houver ventilação, uma temperatura adequada, você pode degradar o material também. E as instalações elétricas não são como as nossas, não pode ter nenhuma centelha. Então, são interruptores blindados, lâmpadas que precisam ser blindadas, e muitas vezes as pessoas armazenam isso em locais com materiais, paredes de madeira, outros materiais indevidos. Os materiais da própria estrutura da casa precisam ser resistentes a fogo, com retardo de propagação, não podem gerar centelhas. É uma série de requisitos também para operar esses materiais. Eles parecem iguais, tudo é fogos de artifício? Não, existem classes, categorias. Os materiais não podem ficar juntos com outros, não podem ser empilhados, porque o próprio peso, se você colocar muito peso sobre alguns tipos de explosivos, eles podem até se acidentar, ignitar até. A sinalização, todo mundo tem que saber que aquilo está acontecendo. Então, você não pode ter uma armazenagem sigilosa, secreta, não. Tem que estar claro que ali tem material de fogos de artifícios. E, claro, né, coisas básicas como para-raios, o sistema de proteção de descarga atmosférica. Você não pode ter um local de armazenagem sem para-raios, porque a gente sabe o que acontece quando cai um raio, a descarga elétrica, a chance de um incêndio, imagine, com fogos de artifício. Sem falar que, para exercer esse tipo de atividade de armazenagem, você precisa ter um certificado de registro que é emitido pelo Exército. Entenda, é algo para profissionais. E também tem que ter o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros aplicável a esse tipo de atividade. E um plano de emergência, que tem que ser feito, obviamente, por um profissional de engenharia e técnico nessa área.
Geraldo, a gente está vendo inclusive imagens, né, de operações que são realizadas principalmente pelas prefeituras para apreender produtos que são considerados fora da lei, ou porque não estão sendo armazenados de forma correta, ou porque os estabelecimentos não têm autorização, como você bem disse, para comercializar esse tipo de produto. E eu imagino inclusive que a oscilação de temperatura, dependendo do local em que esse produto é estocado, também pode trazer risco, né? A gente tem tido, por exemplo, recordes de calor em São Paulo e outras regiões do país e com certeza isso é uma consequência grave e que pode também levar a sérias consequências do ponto de vista da explosão desses fogos. Com certeza, Jonathan. A temperatura ambiente, ela tem um peso muito grande em qualquer tipo de incêndio. Imagine envolvendo fogos de artifício. Por quê? Porque você começa um incêndio de um patamar de calor, de energia já alto. Então, essas ondas de calor acima de 30 graus criam um cenário ainda mais crítico para o caso de um princípio de incêndio, porque você já tem muito material, muita massa crítica, digamos assim, de material combustível e explosivo, já numa temperatura relativamente alta, né? Pelo menos uns 15 graus acima da média, às vezes até mais. Então, isso complica ainda mais, porque faz com que o incêndio se propague mais rapidamente e alcance grandes proporções em curto espaço de tempo. Então, a temperatura em ondas de calor, é o que a gente tem passado agora, principalmente na região sudeste do Brasil, intensifica as preocupações, né, e os cuidados que devemos ter com relação ao armazenamento desse material, que só pode ser feito por profissional da área. Gerardo Portela, obrigado pela entrevista. Feliz ano novo para você. Obrigado, Jonathan. Um feliz e um maravilhoso ano novo para todos que nos acompanham na Record. Que sejamos todos mais felizes e sempre mais felizes ao longo dos anos. É isso. Obrigado. Um abraço.